Agora sim. Bom, meus amigos, tem uma música, já entrando aproveitando o clima musical aqui, tem uma música que eu gosto muito do Lenine, intitulada, chamada Paciência. Lá ela vai nos dizer que o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E ali ele vai colocar algumas perguntas e algumas reflexões para todos nós. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? Afinal, diz a letra, a vida é tão rara, tão rara. Então, de certa forma, todos nós vivemos à espera de um mundo melhor e, ao mesmo tempo, nessa expectativa de que quem deve construir esse mundo melhor são os outros, ou de que esse mundo melhor pode ser que seja uma obra do acaso, da gente dorme, de repente acorda, está lá o mundo melhor. E é necessário a gente compreender, eu tenho refletido muito nisso, de que este mundo que nós idealizamos, um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo mais igual, com menos pobreza, com menos violência, ele vai ser um mundo construído por nós. E aí Allan Kardec, na questão 932, ele coloca uma questão que certamente lhe incomodava naquela época e, de certa forma, continua incomodando muitos de nós ainda hoje. Ele vai colocar assim: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? E a resposta dos espíritos para Kardec foi: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, ou seja, os bons, o quiserem, prestem atenção no verbo, dominarão. E aí, quando a gente olha para essa reflexão que os espíritos oferecem a Kardec, muitos de nós talvez nos lembramos de uma célebre frase de Martin Luther King Jr., quando disse: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Aí tudo bem, aí eu acho que a gente chega num ponto em que dá para concordar de que é necessário que aqueles que ou se julgam bons ou que já despertaram para o valor da bondade, para o valor do amor, que já conhecem o Evangelho, se coloquem à disposição para fazer algo, para ajudar este mundo, para ajudar nessa construção. Só que aí, quando estes, nós vamos falar que não são perfeitos, mas quando estes que já têm o lampejo da bondade, que já se dispõem a fazer algo, se coloca nessa realização, vamos dizer assim, algumas dúvidas começam a surgir, algumas inquietações, algumas angústias. Porque aí a gente olha para o que a gente faz e pode começar a querer se comparar com o que os outros fazem. E diante dessa comparação, nós vamos lidar com um gravíssimo e perigoso problema, que é assim: mas o Divaldo fundou a Mansão do Caminho, o Chico psicografou mais de 400 livros, a dona Ivone fez isso, fez aquilo. Nossa, olha o que Allan Kardec fez. Puxa, Leon Denis, eu não consigo ter a vida que Leon Denis teve, o desapego que ele teve, o desprendimento. Aí a gente começa a buscar a comparação. Aí a gente olha também para outras religiões, próprio Martin Luther King, um protestante exemplar, Irmã Dulce, uma católica, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, homenageado nessa música, nessa letra. Enfim, a gente começa a olhar para esses outros e nos sentir pequenos demais. E ao nos sentirmos pequenos demais, em vez da gente reconhecer a nossa pequenez e falar: tudo bem, eu sou pequeno, preciso trabalhar a minha humildade, mas isso não é motivo para que eu deixe de fazer algo. Aí muitas vezes a gente vai e desiste.
Porque a gente começa a olhar só para as nossas fragilidades, só para as nossas limitações. Aí é que entra o papel do espiritismo, na verdade também, né? Que é pegar essas fraquezas, pegar essas limitações, pegar tudo isso que a gente ainda traz de imperfeição e fazer aquilo, ou nos convidar para que façamos aquilo que nós chamamos de transformação moral. Então, o papel do espiritismo é essa transformação moral da humanidade. E tem uma frase que Emmanuel vai nos dizer que o espírita não precisa ser melhor do que ninguém, mas tem obrigação de ser melhor do que é. Essa frase, para alguns, pode ser assim, de uma extrema cobrança. Ah, mas eu estou me cobrando. Mas é uma cobrança para consigo mesmo e não para com o outro. Então, a minha disputa não é assim, puxa, eu preciso ser mais evoluído que o outro. Não tem por que disputar isso. Porque nos mundos celestes tem vaga para todo mundo. Não tem assim, igual um vestibular, né? Olha, tem 20 vagas aqui para esse curso. Não. Nos mundos superiores tem vaga para todo mundo. A competição minha não é com o outro, mas comigo mesmo. Então a transformação moral, ela é uma preocupação individual. Então pouco importa se o mundo ainda é um mundo de provas e expiações, ou se o mundo já entrou na regeneração, ou quando é que vai chegar que eu preciso correr para pegar esse mundo, ou eu preciso ficar encarnado para ver esse mundo acontecer. Ou será que ele já aconteceu e não percebi? Porque o que importa é o mundo aqui dentro. Por isso que, particularmente, eu não me preocupo com datas. Porque é necessário me preocupar com o meu mundo. E aí a transformação moral, a gente vai trabalhar aqui essa ideia, ela é uma caminhada individual, mas ela acontece no coletivo, ela acontece na convivência. Então eu não posso evoluir para o outro, mas eu não evoluo sem o outro. E aí essa transformação ela se dá através das provas e também das expiações. E provas muitas vezes simples. Uma fila no self-service, por exemplo, é uma prova. E que prova difícil, né, gente? Vocês não perceberam, mas aqui nos bastidores o Saraiva ficou me dando as cutucadas em relação à comida, né? Pão de queijo, porque normalmente o pessoal tem inveja do mineiro, porque em mineiro tem o pão de queijo que nenhum lugar do planeta tem. Mas assim, além do pão de queijo, tem muita comida boa aqui também. E olha, a gente às vezes perde a paciência numa fila de self-service. A fila está mais devagar, a gente está com fome, está ali com o prato na mão, e já começa mentalmente a mandar dardos em quem está ali se servindo. Então, enfim, isso se dá de maneira simples, no trânsito parado. E é como Jesus disse no caso ali da mulher adúltera: atire a primeira pedra quem nunca falhou numa fila de self-service, num trânsito congestionado. Então, reconhecer a própria limitação, reconhecer os próprios erros é extremamente importante. Porque é a partir desse reconhecimento que a gente foca nele para que consigamos, em novas e futuras provas, ter um comportamento melhor. E tendo um comportamento melhor, nós poderemos nos considerar, então, verdadeiros espíritas. Espíritas que Kardec vai dividir em 4 tipos. Primeiro tipo, e é interessante quando a gente fala de 4 tipos, parece que a gente até já mexe na cadeira, né? Opa, deixa eu ver onde é que eu vou me encaixar aqui agora. Primeiro tipo é o espírita experimentador. Ele está em busca de fenômeno. E quando está diante do fenômeno, ele não tira dele nenhuma consequência moral. É um fenômeno por si só. E aí ele pode ver uma mesa girando, ele pode ver um espírito materializando, ele pode ver uma carta psicografada, ele pode ver uma escrita direta, ele pode ver voz direta, ele pode ver de tudo. Aí ele vai sair da reunião e fala assim: ei, que beleza, hein? Hoje teve fenômeno. Aí alguém pergunta assim: e aí? O que mais? O que você tira desse fenômeno? Ele fala: não, é só fenômeno mesmo. Amanhã eu estou de volta. Esse espírita daquela época, ele existe ainda hoje. Que é quando a gente está diante de qualquer fenômeno mediúnico e não extrai desse fenômeno nenhuma consequência moral.
Só que aí tem um outro tipo, que é o espírita imperfeito. Este consegue tirar uma consequência moral, mas não a aplica em si, ele aplica sempre no outro. Ele fala assim, nossa, puxa vida, mas espiritismo é maravilhoso, é lindo. Mas assim, olha, você precisa ver aquela palestra, você precisa ler esse livro. Esse espírito imperfeito, ele nunca se coloca na condição de necessitado daquela consequência moral que ele consegue extrair de um determinado fenômeno, de um determinado estudo. Ele é o imperfeito. O espiritismo é bom para os outros. Para ele não tem necessidade. Nós temos uma outra categoria que Kardec diz que essa é extremamente prejudicial para a causa, que é o do espírita exaltado. Porque o espírita exaltado, ele é o fanático. Tudo para ele é espiritismo. Se ele está aqui na casa dele, bate uma corrente de ar, pega uma porta aberta, uma janela aberta e bate a porta, foi espírito. Tudo para ele é espírito. Essa gaveta está um pouco empenada. Você abre ali para pegar uma camiseta, a gaveta fecha sozinho porque está empenada. Vixe, o espírito fechou a gaveta. Se alguém chega para você, pro exaltado, para conversar, fala, não, rapaz, mas a vida está difícil, não sei o que está acontecendo comigo. O exaltado fala assim, ih, mas o que você fez na outra encarnação, né? Se chega com uma dor de cabeça, fala, não, minha cabeça está doendo hoje. Ele fala, aí é obsessão, você está obsidiado. Aí se a pessoa está morrendo de frio, está ali 5 graus, ela esqueceu a blusa em casa, está no centro espírita, dá um arrepiado, fala mediunidade, você tem que desenvolver mediunidade. Enfim, tudo para esse é espiritismo, é espírito, enfim. Esse é o exaltado. E Kardec trabalha, então, com o verdadeiro espírita, que é aquele que reconhece as consequências morais da doutrina e aquele que busca aplicar em si essas consequências. Alguém pode falar assim, William, mas eu já ouvi falar de uma quinta categoria. Quinta? Como assim quinta? Kardec não abordou, mas a gente às vezes quer criar, né, novas categorias. Que é do estou tentando. Não sei se vocês já viram. Você pergunta para alguém assim, você é espírita? Ele fala, estou tentando. Olha, depende, você está tentando ser o quê? Não, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Então você já é um espírita, é o esforço. Então essa categoria do estou tentando, até hoje eu não consegui ainda concordar com ela, embora eu reconheça que a gente está sempre tentando ser melhor. Mas eu estou tentando ser espírita, a gente vai ver aqui como é que a gente vai definir o verdadeiro espírita, então. E também não existe a sexta categoria, que é do espírita perfeito. Esse é um problema que a gente precisa ter em mente. Que, em 2 sentidos, né, eu não preciso esperar atingir a perfeição para falar, olha, sou espírita. Porque o problema do estou tentando é isso, é porque ele está tentando ser perfeito. Aí ele acha, como não é, não pode se dizer espírita ainda. E essa categoria do espírita perfeito, ela tem que estar na nossa mente, que como eu disse hoje mais cedo, refletindo sobre mediunidade, não existe outro espírita perfeito. Se o outro não é perfeito, a gente tem que tomar muito cuidado com a idolatria, porque o outro vai errar. O outro vai ter um posicionamento equivocado. O outro vai ter uma fala que não nos agrada. E esse outro pode ser um palestrante famoso, pode ser um médium famoso, pode ser alguém que tem um trabalho gigantesco, um movimento espírita que, vez ou outra, vai dar uma escorregada, vai dar uma pisada na bola. Faz parte. E ter a consciência de que não existe espírita perfeito é libertador. Porque aí você não vai se sentir frustrado. Quantas pessoas chegam e falam, nossa, William do céu, mas que decepção com fulano, que decepção com você. Mas por que decepção? É porque a gente cria uma expectativa de um indivíduo superior ou perfeito que não é possível ou que não seria ideal que fosse criado. E aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai definir o verdadeiro espírita. E essa definição é o tema da nossa palestra de hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral. Não é pela sua perfeição, é transformação. E não é ou, é e, até porque uma coisa está vinculada à outra. Pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. Eu acho bom esse pronome possessivo. Porque não se reconhece pela transformação moral que você fez no outro. Na verdade, que nem é possível. Ninguém transforma o outro. Eu posso inspirar, eu posso convidar, eu posso incentivar o outro a se transformar. E também não é pelos esforços que eu empreendo em domar as más inclinações do outro. Esse é um outro equívoco nosso. Nossa, eu vou mudar o outro. O outro é que se muda. Eu posso ajudá-lo, eu posso incentivá-lo. Vamos lá, você consegue. Mas a mudança é individual. E pegando essas palavras, esforços e más inclinações, a gente pula para uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é de 909. Porque aí a gente cai numa outra questão. Olha, tanto que é interessante que a doutrina espírita ela vai nos provocando reflexões. Enquanto eu falo, talvez enquanto vocês me escutam, eu estou aqui pensando, e vocês também, que a gente pode pensar assim, William, mas será que dá para vencer essas más inclinações? Será que dá para se esforçar nessa encarnação? É o que Kardec pergunta. Poderia sempre. Kardec não pergunta assim, poderia de vez em quando, não, é poderia sempre o homem, pelos seus esforços e não pelos esforços dos outros, vencer as suas más inclinações? Olha, ele está praticamente perguntando assim, poderia sempre o homem ser um verdadeiro espírita? A resposta é sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E para acabar com a gente, o Espírito arremata. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Esse está lá no livro. É como se fosse assim, nossa, meu Deus do céu, quão poucos vocês fazem esforço. Então, aqui a gente vai destacar o papel da vontade. E quando fala de vontade, não dá para não dizer do que Leon Denis nos oferece como contribuição a respeito desse assunto. Lá no livro O Problema do Ser e do Destino, na sua última parte, Leon Denis vai tratar das potências da alma. Dentre elas, a vontade, o livre-arbítrio, o pensamento. Só que chega um momento em que Leon Denis dá uma resumida. E ele fala assim, toda a potência da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Vamos trabalhar um pouco, então, nesses 3 verbos. Querer, diz Leon Denis, é fazer convergir toda a sua atividade, não é a atividade do outro, toda a sua energia para o objetivo a alcançar. Desenvolver sua vontade e aprender a dirigi-la. De novo, pronome seu, sua. Que normalmente a gente quer para o outro. A gente sabe tudo que o outro tinha que fazer. Mas o outro tinha que ir ali, tinha que fazer aquilo, tinha que falar desse jeito, tinha que fazer esse curso, tinha que fazer essa terapia. Enfim. E a gente, às vezes, espera que o outro faça por nós. E Leon Denis chama atenção. Sua atividade, sua energia, sua vontade. E alguém pode pensar assim, nossa, mas Leon Denis está nos convidando ao egoísmo? Não. Ele está nos convidando para que a gente olhe para nós. Isso aqui tem um pouco, alguém pode achar que tem muito a ver com a relação do auto-amor. Que é o auto também cuidado. É sempre bom lembrar, quando se fala de auto-amor, da gente estar em melhores condições até para ajudar os outros, para amar os outros, é sempre válido aquele exemplo das máscaras no avião, máscara de oxigênio. Quem já andou de avião deve se lembrar, quem não viajou talvez já viu algum filme, novela. Quando o avião, antes de decolar, ele não decola sem esse recado, pode estar com o atraso que for.
Ele pode, no máximo, dar uma taxiada ali, mas normalmente a aeromoça vai dizer ali, sim, em caso de despressurização, e a gente nem presta atenção, tá mexendo no telefone, tá lendo negócio, tá conversando com outro, coitado, eu fico com dó, porque ali elas estão falando mais para os desencarnados, que estão também dentro do avião, do que para os encarnados, né? Às vezes eu fico olhando assim de dó mesmo, não deixa pelo menos dar atenção para ela ali, para ela se sentir importante, coitada. Ela está cumprindo o protocolo e, enfim. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E aí tem um detalhe. Coloque primeiro em você. E depois ajude quem está ao seu lado. E muitas vezes reforçam, mesmo que seja criança. Alguém pode falar assim, mas que absurdo! Ah, se for comigo. Meus amigos, eu não quero nem pensar se for comigo, porque é difícil. Você estar com o seu filho, eu tenho uma filha de 10 anos, um filho de 17, e despressurizou, e normalmente o impulso é que, opa, deixa eu ajudar meu filho, a criança que está aqui do lado. E a recomendação é, coloque primeiro em você. Por quê? Porque colocando em mim, eu terei melhores, me protegendo, cuidando de mim, eu tenho melhores condições de cuidar do outro, de auxiliar o outro. Caso contrário, não cuidando de mim e eu querendo ali socorrer o outro, vai faltar oxigênio para mim, eu morro e não ajudo o outro. Então é uma brincadeira, até agora não vi comentário da minha sogra aqui no chat, então eu tenho a liberdade de falar. Eu sempre torço para isso acontecer quando eu estiver ao lado da minha sogra, porque aí eu não vou ter pressa nenhuma de tentar ajudar o vizinho, né? Vou colocar máscara em mim, fazer o teste se o oxigênio realmente está entrando, fazer uma prece, agradecer ao Senhor das galáxias. Você falou, oh, pai, obrigado por essa máscara, por essa orientação aqui do comissário, para depois, falar assim, deixa eu ver como que está a minha sogra aqui do lado. Com toda a paciência e calma do mundo, porque se for um filho, meus amigos, sabe-se lá como que eu reagiria. Claro que é uma brincadeira, se ela fosse assistir depois, perdoe minha sogra, mas não podia perder a chance. Então é isso que Leon Denis nos convida a fazer. Mas antes também de olhar, olha, eu preciso cuidar de minha energia, atividade, objetivo. Opa, essa palavra é importante. Qual que é o nosso objetivo? Muitas vezes a gente nem sabe. O que a gente quer da vida? Ah, William, eu quero da vida, eu quero ter essa profissão, eu quero casar, eu quero ter filho, não quero ter filho, não quero casar, não quero ter aquela profissão. Tudo bem. Esses são os objetivos terrenos legítimos. Não vamos menosprezá-los, não. A gente está encarnado no mundo material, então faz parte. Fala, puxa, meu objetivo agora, vou tentar trabalhar, dar uma economizada para trocar de aparelho, telefone, para trocar de notebook, ter minha casa própria, ajudar o meu filho a se formar, pagar a faculdade dele. Maravilha, vamos ter esses objetivos todos. Igual, a gente está agora em julho, passou no meio do ano. Lá para novembro, dezembro, a gente começa a fazer o planejamento do ano seguinte. Opa, ano que vem eu quero perder 5 quilinhos aqui, vou começar atividade física, quero ler um livro por mês, e aí a gente mais ou menos vai desanimando. Não, no ano que vem eu faço novos planos. Gente, qualquer momento é momento de renovar os planos, de criar novas metas, novos objetivos. Isso tudo faz parte. Agora, em termos espirituais, qual que é o nosso objetivo? A gente poderia resumir da seguinte forma. O objetivo de todo encarnado é desencarnar melhor do que reencarnou. Ah, então quer dizer que eu não tenho que desencarnar santo? Não. Só se você conseguir, maravilha. Seguir em frente. Mas é aquele risco ali de trás. A gente às vezes vai querer desencarnar santo, aí de repente dá uma pisada na bola, pensa mal de um político, pensa mal do vizinho, pensa mal de um parente, fala, nossa senhora, já que eu não sou santo mesmo, deixa eu chutar o pau da barraca aqui, botar para quebrar, e agora eu desisti. Na outra encarnação eu penso nessas coisas. Então, vamos pensar menor. Assim, opa, eu tenho que desencarnar melhor. Vou errar, vou falhar, vou decepcionar muita gente, mas eu vou insistir, eu vou me esforçar. E aí, de vez em quando, dá uma olhadinha para trás e fala, não, peraí, será que há 10 anos eu ficava magoado por aquilo que eu fiquei hoje?
A gente olha e fala, nossa, 10 anos atrás eu ia fazer muito pior, eu ia não só ficar magoado, como eu ia vingar. Como eu ia lá e revidar, às vezes de forma violenta. Então, melhorei-me. Evoluí. Se eu desencarnar hoje, já estou melhor que eu era há 10 anos. Estão percebendo? Que é difícil ficar avaliando assim, nossa, será que eu estou hoje melhor que eu estava ontem? Será que eu vou estar amanhã melhor que eu estou hoje? Porque se a gente não dá uma certa distância histórica do nosso próprio comportamento, fica meio assim, frustrante. Fala, meu Deus do céu, mas ontem eu não pensei mal do fulano, hoje eu pensei, então eu regredi. Então essa cobrança diária, a análise de consciência que Santo Agostinho propõe é maravilhosa. A gente analisar, opa, será que hoje alguém tem do que se queixar de mim? Não, hoje não. Então, beleza. Mas não é ficar se comparando toda hora com o que a gente era antes. Ontem, antes de ontem, semana passada, porque a gente vai tropeçar, a gente vai fazer coisa errada. E o necessário é nos esforçarmos. Esse é o ponto. E diante dessa necessidade da vontade, olha, uma dosezinha de otimismo, não aquele otimismo demais também, né? Que tem pessoa que fala assim, tá no meio da pandemia, aí ela sai sem máscara, vai no meio de aglomeração, sai abraçando todo mundo, pega na mão, não higieniza, e aí se alguém chega e fala, ô meu irmão, você está tendo um comportamento que a ciência não recomenda. Aí essa pessoa fala, não, é que eu sou otimista. Eu não vou pegar Covid, não. Comigo aqui, eu sou duro na queda, hashtag Deus está comigo, e o meu otimismo faz com que eu crie uma barreira aqui e coronavírus não chega. Não, isso não é otimismo, isso é tolice, isso é irresponsabilidade. Otimismo é você falar, olha, eu quero isso aqui, e eu estou torcendo para dar certo, e vamos confiar, vou fazer o possível. Porque se a gente quer algo e nem a gente acredita, fica mais difícil. A pessoa que vai casar, por exemplo. Já aconteceu, uma vez eu encontrei com um amigo e ele chegou, falei, como é que você tá lá? Mas a namorada e tal? Eu falei, a gente ficou noivo, nós vamos casar. E eu falei, puxa, que maravilha, né? Para dar aquela incentivada. Ele falou, mas eu sei lá se vai dar certo, viu? Mas como assim? Ele falou, sei não, ando meio desanimado. Eu tô tão com o pé atrás com esse casamento, porque lá em casa eu já falei pra minha mãe, olha, não desmancha meu quarto não, deixa meu quarto lá, minha cama de solteiro, não vende móveis usados, não vende o guarda-roupa, não torna meu quarto um escritório, porque se não der certo, nos primeiros meses eu volto para casa da minha mãe e do meu pai. Então, veja o comportamento dele. Ele tá indo para um casamento e já deixou no plano B pronto, porque, enfim, ele já vai pessimista. Uma pessoa que abre uma empresa, fala, não, que legal, cara, você abriu uma empresa. Eu falei, não, legal nada. Isso aqui não vai dar certo, não. Mas ninguém acredita no negócio, então é melhor nem casar, é melhor nem abrir empresa. Foque a energia e a atividade em outra coisa. Então é necessário desenvolver a vontade, ter um certo otimismo, entender que vai acontecer o oposto que a gente planeja, mas a gente não pode desistir. Esse é o ponto que a doutrina também nos convida, a persistência. E aí sim, depois de todas as tentativas feitas não deu certo, vamos mudar o plano. Vamos reconfigurar a rota. E essa reconfiguração, ela acontece também do ponto de vista espiritual, baseado na segunda palavrinha que Leon Denis nos convida, que é o saber, que vai nos dizer, Leon Denis, sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem perder-se. Aí alguém pode falar assim, William, mas eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo há 30 anos. Aí, para fazer o teste, você fala assim, é mesmo? O que você achou da parte lá que fala de Platão e Sócrates? Aí a pessoa fala, como assim Platão e Sócrates? Assim, mas você leu o Evangelho? Já, várias vezes, tem 30 anos que eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Falou, olha, mas Platão e Sócrates estão lá como os precursores do Espiritismo e está logo na introdução. Aí vem a curiosidade, como que você estuda o Espiritismo? Aí pessoas às vezes falam assim, não, é que todo dia eu abro ao acaso. Aí você fala assim, mas você abre ao acaso? É, porque é o seguinte,
Eu estou abrindo ao acaso e praticamente todo dia cai na mesma página. São os espíritos dizendo que eu preciso muito daquela lição. Ah, peraí, só fazer um parênteses aqui. Essa abertura ao acaso, ela é importante. Você está num momento de angústia, pega um livro aqui, deixa eu ver qual que é a mensagem que tem para mim. E às vezes cai realmente numa página inspiradíssima para o momento. Mas abrir ao acaso todo dia, toda hora, isso não é estudo. Isso é uma leitura interessante, vale a pena, mas não é estudo. E como a tendência do nosso dedinho é pegar normalmente no meio, que peça? Você pega o dedinho aqui, pega no livro. Então você faz assim. Se você não tiver um cuidado e fala, deixa eu pegar mais pro canto aqui hoje para ver se sai um acaso mais do começo ou um acaso mais do final, vai cair um acaso mais ou menos no meio. Mais ou menos no meio. Além do mais, corre-se o risco do livro viciar. Aí ele marca. Então tá caindo na mesma página, não é porque os espíritos vão lá e mexem para você, é porque marcou. E aí, coitado, vai ficar lá um mês lendo a mesma página. Então, assim, isso não é estudo aprofundado, isso é uma leitura que pode até viciar do livro, é só uma deixa que eu coloco aqui. E sem falar que a gente às vezes não gosta que o acaso cai num item grande, né? Então, quando você cai lá numa lição de 3 páginas, aí você fecha o olhinho de novo e fala, opa, esse aqui caiu errado, espírito. Vamos abrir uma liçãozinha mais curta. Você vai fazer uma prece, Senhor, lição curta. E abre enquanto não cai no item paciência do espírito amigo, que é meia páginazinha, aí fala, agora sim, o espírito acertou, né? Mas enfim, estudo aprofundado é, inclusive, fazer uma reflexão. Eu posso ler um versículo. Não precisa ler um livro inteiro num dia. Mas fazer uma reflexãozinha. Fala, o que isso aqui está querendo me dizer? O que isso aqui quer dizer para a minha vida? E aí é isso, é pensar como que isso aqui... Quando eu falei lá atrás de transformação do mundo, né, se o mundo está muito ruim, se o mundo está muito bagunçado, a gente pode até falar, brincando, para o mundo que eu quero descer. Que dá vontade, né? Fala, Senhor, né, pare a terra um pouquinho que eu quero descer. Mas não vai dar. Então, lei de sociedade, por exemplo, vai nos falar, olha, tem que viver em sociedade. Não adianta só você se afastar e isolar. Na verdade, o isolamento pode ser até um indicativo de algum certo de transtorno mental. O Sérgio Lopes, psiquiatra, vai dizer, os transtornos mentais mais importantes normalmente estão associados a um certo grau de isolamento. Então, o exemplo do fermento, por exemplo, que, vamos supor, a gente pega um fermento. O que adianta o melhor fermento do mundo, do universo, guardado num pote, guardado ali num armário? Aquele fermento só vai cumprir a sua função se colocado em atrito com a massa. Para que em atrito com a massa ele faça o movimento que é levedar, fazer com que essa massa cresça. Assim é a sociedade. A sociedade vai se transformar na medida em que aqueles que são os bons se dispuserem a, entre aspas, atritar, no bom sentido. Não é de criar treta, não é de criar atrito, mas no bom sentido, ir ao encontro dos problemas da sociedade. Então esse é um ponto que o estudo espírita vai nos trazer, nessa lei de sociedade, por exemplo. E aí a gente parte para o último verbo, trabalhado por Leon Denis. O Alex colocou aqui, o Alex sempre feliz nos comentários, saber não é fazer. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então eu já pego o gancho para a terceira parte, o terceiro verbo, que é o amar. A caridade, que muitos dizem que é o amor em movimento, é o amor em ação. Porque aí vai dizer Leon Denis, acima de tudo é preciso amar. Pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. Quantas pessoas ao longo da nossa história tiveram o querer e o saber só da matéria, mas não amaram, não colocaram sentimento naquilo que faziam e foram criminosos inteligentíssimos. Tinham uma vontade tremenda. Tinham um conhecimento absurdo.
mas não tinham amor no coração. E aí a gente vai ver. A gente olha para alguém e fala, puxa, mas como que pode alguém tão inteligente ser capaz de fazer aquilo que fez? Quando a gente observa, essa reflexão eu faço ela há muito tempo, não é por agora, mas alguém que pega um dinheiro que era para merenda de uma escola e monta uma engenharia ali para desviar aquele recurso para o próprio bolso. E agora a gente vê, por exemplo, algumas coisas vinculadas à pandemia, um recurso que era para o combate à Covid, alguém desvia para o próprio bolso. Pegando outro exemplo, alguém que utiliza a própria inteligência para desenvolver uma arma para dizimar a população em massa, ameaçando a sociedade, por exemplo, com uma loucura de bomba atômica. Enfim, quantas e quantas vezes a inteligência humana mal utilizada por indivíduos que não amam concorrem para espalhar dor, fome, miséria, violência de vários tipos. E por isso que nós temos como guia e modelo Jesus. Porque Jesus conseguia unir os 3 verbos: querer, saber e amar. Por isso ele agiu com amor em todas as situações, demonstrando ter um conhecimento profundo. E aí a gente chega num ponto assim, já que nós não somos perfeitos, que é a reflexão que eu comecei lá atrás, e a gente às vezes se enche de culpa por conta da nossa imperfeição. É o amor que vai resolver tudo isso. Foi Jesus que nos disse, quem muito amou, seus pecados foram perdoados. Simão Pedro vai nos dizer que o amor cobre a multidão de pecados. Então a solução para o mundo é o amor. A solução para o mundo é amar. E vai dizer Leon Denis que o amor provém de uma fonte inesgotável. Quanto mais se ama, mais se tem amor para dar. E o amor, como eu disse, é atitude. A doutrina espírita é uma doutrina ativa. O cristianismo não nos convida simplesmente a não fazermos com os outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. O cristianismo nos convida a fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. E alguém pode se preocupar e falar, puxa, mas eu não sei que resultado que vai ter daquela minha prática, daquela minha atitude, daquela minha ação. Aí eu vou ter que trazer Gandhi para a conversa, que vai nos dizer, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Nunca sabe. Você pode fundar um centro espírita, como alguém fundou diversos centros espíritas em Macaé, em Uberlândia. Não dá para saber que resultado vai vir da fundação desse centro espírita. Ou que resultado vai vir da campanha do quilo que vamos iniciar. Que resultado vai ser obtido quando eu escrever uma reflexão nas redes sociais? Ou quando eu organizar uma semana espírita? Ninguém sabe. Mas, finaliza Mahatma Gandhi, mas se não fizer nada, não existirão resultados. E não é quantidade que deve nos motivar, nos fazer agir. Leon Denis, quando conclui a introdução do livro Depois da Morte, ele fala, olha, muitos rejeitarão as minhas ideias. Mas ele queria consolar um coração aflito, esclarecer uma única inteligência sedenta de conhecimento. E ele diz, se conseguisse ele poderia dizer que a passagem dele por este mundo não foi estéril. E aí Leon Denis cativou milhões de pessoas, esclareceu milhões, consolou milhões. E através das suas orientações, contagia tantos outros a seguirem os seus passos, os de Allan Kardec, os de Jesus. Nos convidando à transformação moral. Para que sejamos os verdadeiros espíritas, que seremos reconhecidos, repito, não pela perfeição, não pela santidade, mas pela transformação moral que empreendermos em nós mesmos. Pelos esforços que fizermos para repreender as más inclinações que existem. E aí Mahatma Gandhi, de novo, nos deixa uma lição extremamente conectada com as lições de Jesus. Devemos ser a mudança que gostaríamos de ver.
Isso vale para tudo. Vale para a relação conjugal, vale para a relação em sociedade, vale no trabalho. É da gente fazer aquela mudança que a gente gostaria de ver. O segredo da felicidade, vai nos dizer Leon Denis, é amar. E Deus nos alertou, João, é amor. Por amor nos criou, para que a gente ame. Então a palavra amor, ela vai nos trazendo inúmeras e muitas reflexões. E eu finalizo a minha fala lembrando, como eu comecei falando de construção de um mundo melhor, falei que agora de segredo da felicidade, é necessário lembrar, e eu comecei falando de música e encerro falando de música, de uma letra belíssima na música Tocando em Frente, quando Almir Sater e Renato Teixeira nos convidam a uma reflexão importantíssima, quando diz: cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que continuemos sempre tentando seguir os seus passos e lutando sempre para nos transformarmos. Esse